Mas o senhor prefere pregar com fundo musical ou sem fundo musical? Por quê? Existe uma parte que não gosta do fundo musical e critica o uso do fundo musical, porque pode atrapalhar o culto, pode manipular as emoções dos ouvintes, mas existe outra parte que eu fico com essa parte de gostar do fundo musical. Eu, particularmente, eu gosto do fundo musical e eu uso o fundo musical. Gosto, porém eu gosto de fundo musical feito pelo violão, dedilhado. Maravilha. Quem faz meu fundo musical é minha esposa. Sim. Como ela toca, né? Desde criança, desde 10 anos, ela toca não só um instrumento como vários. Ela faz o meu fundo musical, entende muito de música e me ajuda muito nesse quesito. Eu entendo que Deus se utilizou dela para abrir a minha mente sobre essa área que talvez estava um pouco tanto escondida dos meus olhos. E onde é que eu quero chegar? Eu gosto, porém não critico quem não gosta. Agora o que eu não aceito é, se você não gosta, não diga que porque eu gosto eu estou errado. Porque de maneira nenhuma eu estou. Não há nenhum tipo de imputação bíblica para que isso se torne pecado, para que isso se torne errado. Se está se dedilhando, se está tocando no teclado também, algo suave, algo baixo. Lógico, quem está fazendo fundo musical precisa entender que o som do instrumento tem que estar abaixo da voz do pregador. Com certeza. Se não o é negócio acima, colocar né? lá nas alturas, fica um negócio meio desequilibrado. Mas não podemos afirmar que isso é pecado, ou que isso é errado, ou que isso não seja tão coerente. Mas se você acredita assim, continue pregando sem fundo e sirva a Deus da maneira que você se sente agradável. E eu me sinto agradável tanto com quanto sem. Reconheço que hoje já sinto falta. Quando ela não vai comigo, eu já sinto falta dela fazendo aquele fundo ali dedilhado que eu particularmente gosto muito. Então, a gente precisa pontuar isso, porque infelizmente a gente vive numa geração, presbítero Wellington, que as pessoas, elas não fazem ou não praticam algo e às vezes não criticam quem pratica. Mas já tem gente que pratica ou faz e quer perseguir e falar de quem não faz. Sim. Mas já Paulo diz assim, Paulo diz, se algo não faz teu irmão pecar e nem ele está te fazendo pecar, então você não critica, ele critica e vocês vão ver Isso, faz. é muito mimimi, né? Não é isso. Coisas, tá tendo muito conflito, muita coisas repercussão, tão simples, muitos né, debates, irmão? muita discussão por menores, coisas pequeniníssimas, né? Eu particularmente, eu prefiro pregar assim com o fundo musical. No entanto, reiterando o que o senhor falou aqui, que o fundo musical ele deve ser ali equilibrado, moderado, né? Isso não pode estar acima da voz do pregador, não é isso? Usa a bateria. Rapaz, o uso da bateria eu já não, particularmente, já me atrapalha. Sim. Se você não se incomoda, fique à vontade. Pra mim, me atrapalha. Entendeu? É algo que assim Certo. me faz perder o raciocínio. Então, por isso eu não utilizo. Gosto muito do teclado. Também. O senhor gosta do violão, né? Isso é perfeito. O toque, né? Tanta música, ela gera ali algo muito bom dentro de nós. Pregador, por exemplo, um caso muito interessante, que enquanto Saul ele estava possesso, porque existe aqui a diferença, talvez a gente vamos falar isso aqui futuramente, vamos trazer alguém que tem propriedade para falar sobre isso. Existe a possessão, a opressão e a depressão. Saul naquele quesito lá, ele além estava com a opressão, ele estava possesso também, um espírito maligno. E Davi, quando chega lá claramente com a harpa, que é algo que eu gosto muito de ouvir também, a harpa, claramente ele se acalmou, porque a música, ela gera esse efeito na gente. Ela nos acalma, ela gera emoção. Sim, sim. E tudo aquilo que corrobora ali com uma mensagem impactante é bem-vindo. Se o fundo musical, de forma equilibrada, vai gerar ali um impacto na mensagem positivo, então que assim seja. Amém. Eu também concordo plenamente com o uso da música, até porque a música ela tem um significado espiritual mais profundo do que a gente imagina. Por isso que determinados tipos de ritmos são utilizados em determinados tipos de ambiente, que já não cabem também na igreja. Então, assim, da mesma forma, quando a melodia de um hino, a melodia espiritual de algo que Deus dá, quando pessoas que podemos sinalizar participam do reino das trevas, escutam, não se agradam. Então, assim, se a mensagem daquele hino, ela tem uma mensagem espiritual e você faz um fundo baseado naquela mensagem ali, baseado naquele hino, você pega a base, a melodia e você vai ali tocando, eu acredito que não há nenhum pecado nisso. Isso. Eu conheço um amigo, homem de Deus, Deus usa tremendamente na mensagem, na exposição da palavra de Deus, e ele particularmente não gosta, porque, segundo ele, tira o raciocínio dele. No meu caso mesmo, corrobora isso, melhora o meu raciocínio. Ponto final. Né? Então, isso é uma ferramenta que a gente utilizamos. Maravilha. Por exemplo, se nós estamos falando sobre ferramenta mesmo, que pode corroborar ali com a sua mensagem, um rascunho. Os pregadores tradicionais, eles usavam muito os rascunhos em papel. Isso. Se nós usarmos um rascunho aqui no celular, não é substituir a Bíblia pelo celular. Alguém pelo gosta, tablet. Isso. não há nenhum pecado. Não há nenhum pecado. É Eu, isso. pronto, aí já é algo particular, Sérgio Paulo, eu não utilizo. Também não critico pessoas que utilizam, dizer, Sim. poxa, aquele irmão que está lá com o tablet, o notebook, ele é menos ou mais espiritual, ou que seja pecado ou não. Isso aí é uma questão, porque na verdade, Wellington, a gente vive hoje numa realidade muito difícil. As pessoas se apegam a assuntos que não tem nenhum tipo de significância. Edificação. Edificação. E ficam gerando querelas, ficam Isso. gerando
problemas baseados em assuntos que Achismo, não né? têm nenhum tipo de relevância Isso. para a igreja, entendeu? Então, assim, uma discussão, uma conversa saudável como essa que nós estamos tendo, tudo bem, mas tem gente que se dedica inteiramente a isso. Eu conheço pessoas, irmão, que vão para a escola bíblica dominical só para debater. Misericórdia. Tem gente que vai para a porta da igreja, quando acaba o culto, ele fica divergindo sobre arminianismo, sobre calvinismo, sobre pré, sobre pós. É uma conversa saudável, mas quando a gente se apega demais a essas coisas, acaba ferindo o corpo de Cristo. Já tá tendo uma desunião, já tá tendo um problema. Uma vez eu vi um irmão que me deu uma lição. Tinha alguns irmãos conversando, falando sobre essa questão de arminianismo, de calvinismo, tudo Sim. mais, né? E isso no interior, não aqui, no interior, no Brejo Paraibano. E aí, eles conversando, e lá vai aquela divergência, e aquilo já era contínuo Isso. na rotina deles. Ficar com aquilo. Aí ele olhou assim e disse, por que vocês, em vez de estar um falando que concorda com o arminianismo, outro com o calvinismo, não bota um bolo de literatura debaixo do braço e vai evangelizar essa cidade aqui? Maravilha. Ficou todo mundo calado. Olha aí. Entendeu? Que lição. Porque as pessoas, infelizmente, estão preocupadas com assuntos que não trazem nenhum tipo e não promovem nenhum tipo de edificação para a igreja e somente traz problema, confusão e contenda na mente de novo convertido. Então a gente precisa parar com essas coisas de pregação com fundo musical, ver se prega com microfone ou sem microfone. Isso, microfone sem microfone. Vamos ver se no culto o pregador vai pular ou não. Se ele é sério demais, o pregador ele é antiquado. Se o Isso. pregador ele é solto demais, ele já tem um estilo de andar pelo púlpito, já é movimenteiro. Isso, então as justamente. pessoas precisam de parar com esse preconceito de se prender às coisas pequenas e dar atenção ao centro que é a palavra. Isso. Se está sendo exposto com fidelidade e não há nenhum pecado, abrace. Com certeza. O senhor tem a sua personalidade exclusiva que Deus te deu. A forma de expor a mensagem. Eu, Pronto. particularmente, presbítero, eu tenho a minha. Deus me deu isso. Eu E gosto Deus não bastante. fez dois não, só isso. fez o senhor de um jeito. Eu sou o que sou. Vamos Acabou. usar essa expressão. Que foi Paulo que disse, pela graça de Deus, sou o que eu sou. sou o que sou, pela Claro. graça de Cristo. Então, o senhor tem a sua personalidade, eu tenho a minha. Claro, irmão. Né? Deus me fez da forma que eu sou. Então, eu tenho uma forma didática. Eu tô lá no altar, eu gosto bastante de interagir. De se movimentar, de movimentar, gesticular, gesticular. Eu não corro na igreja, certo? Eu não sou de pular, ok? Eu acredito que tudo deve ser feito com ordem e decência, né? Mas também eu não critico, não, certo? Eu sei para que Deus me chamou, eu tenho a convicção, né? Houve um preparo, certo? Da minha parte, certamente da sua parte, antes de pregar, antes de expor a palavra de Deus. Então, nessa questão de usar um rascunho, sei lá, porque eu já fui criticado, né? Essa questão, alguém criticar como se fosse uma mensagem ali da IA, da inteligência artificial, do chat GPT, do Google, não. Né? É a mesma coisa de utilizar um papel, só que aqui é de forma mais prática. Digital. Né? As coisas Isso, mudam, né? porque tem algumas pessoas que têm uma mente mais brilhante, de absorver os assuntos como a sua mesmo. Eu pareço ser um velho de 80 anos.